Nesse vídeo, nós vamos definir a série de Fourier. Começamos pela série trigonométrica. Seja t positivo, definimos uma série trigonométrica, a função f de t, dada por a0 sobre 2, mais o somatório de an cosseno de ômega-nt, mais bn seno de ômega-nt, onde o ômega-n é 2πn sobre t grande. Esse t grande dá para mostrar que é o período dessa série trigonométrica. Aqui é 2π sobre t vezes um inteiro n. Esse 2π sobre t também é chamado de frequência fundamental. Então, são os múltiplos da frequência fundamental que aparecem ali. Agora, nós vamos discutir um teorema que, dado uma função f escrita por série trigonométrica, da forma como está aqui, como que a gente consegue calcular os a0, a n e bn? Dá para mostrar que o a0 é 2 sobre t integral de 0 até t f de t dt. Essa mesma integral pode ser feita de menos t meios a t meios. Dependendo da forma da função f, você escolhe em qual período você quer integrar, se é de 0 a t ou de menos t meios a t meios. Da mesma forma, o an é 2 sobre t integral de 0 até t de f de t cosseno de ômega nt. E o bn é 2 sobre t integral de 0 a t de f de t seno de ômega nt dt. Como que você demonstra que as fórmulas do an e o bn são dadas como tal? Então, você pega a série trigonométrica e você multiplica tudo por cosseno de ômega mt. Veja que nós escolhemos um outro índice aqui, m, fixo, porque o n já está sendo usado no somatório. Então, nós integramos dentro do período de 0 até t. E quando você integra no período de 0 até t, você tem integrais para resolver. Integrais de cosseno ômega nt vezes cosseno de ômega mt, integrais de seno de ômega nt cosseno de ômega nt, integrais do cosseno de ômega nt. E essas integrais podem ser calculadas. Seno e cosseno são funções bem conhecidas e fáceis de integrar. Aqui nós trouxemos pronto as relações de ortogonalidade do seno e cosseno, onde diz que a integral de seno de ômega nt vezes seno de ômega mt é zero para n diferente de m e é t meios para n igual a m diferente de zero. Também, a integral de 0 até t de cosseno de ômega nt vezes o cosseno de ômega mt é zero para n diferente de m, t meios para n igual a m diferentes de zero e t se m igual a n igual a zero. E também a integral de cosseno de 2πnt sobre t vezes o seno de 2πmt sobre t, equivalentemente, integral de cosseno de ômega nt vezes seno de ômega mt, é sempre zero para quaisquer m e n, inteiros não negativos. Bem, voltamos lá na nossa expressão. Então, essas integrais elas podem facilmente ser resolvidas. Do lado direito, quando eu tenho seno vezes cosseno, a integral é sempre zero, então some o bn. Esse termo intermediário vai filtrar somente o am t meios, que é o único que é diferente de zero. A integral do cosseno dentro do período também é zero. Então, a integral de 0 até t de cosseno de ômega nt vezes f de t dt é igual a mt sobre 2. Então, você isola o am e conclui aquilo que a gente estava esperando, que o am é 2 sobre t, integral de 0 até t, f de t cosseno de ômega mt dt. Aqui em cima está enunciado com n, lá a gente obteve com m, são coisas equivalentes. Não está demonstrada aqui a expressão para o bn e nem a expressão do a0. No caso do a0, você pode simplesmente integrar a série trigonométrica e obter o a0. No caso do bn, você pode multiplicar por seno de ômega mt, integrar e obter, então, os bm's aqui. Agora, nós vamos definir a série de Fourier. Então, seja f uma função t periódica integrável de 0 até t, definimos a série de Fourier associada à função f, a série trigonométrica, cujos coeficientes são dados por aqueles coeficientes acima, os coeficientes de Fourier. Uma pergunta importante nesse contexto é: quais funções possuem uma série de Fourier? Naturalmente, não são todas as funções. Aqui tem o teorema de Dirichlet, que diz que se f é uma função periódica de período t, suave por partes, descontínua no máximo em número finito de saltos dentro de cada intervalo, então a série de Fourier converge em cada ponto t do domínio para a média dos limites laterais da função, ou seja, o limite pela esquerda, pela direita sobre 2. Quando a função é contínua, a série de Fourier converge para o próprio valor da função, visto que a média dos limites laterais pela direita e pela esquerda é exatamente o valor da função. Aqui nós trouxemos um exemplo de uma função t periódica com período 2,
onde ela é definida como f de t igual a t entre -1 e 1. E no resto da reta ela é definida por periodicidade. A série de Fourier pode ser calculada usando as fórmulas dos coeficientes acima. Quando você aplica aquelas fórmulas, você obtém A0 igual a zero, A1 igual a zero, todos os ANs para qualquer n são zeros. Depois tem B1 igual a 2 sobre π, aí B2 igual a -1 sobre π, e assim sucessivamente. Nesse vídeo, nós não detalhamos os cálculos dos ANs e BNs, mas você poderá assistir num próximo vídeo como calcular efetivamente, em detalhes, os coeficientes AN e BN. Então, nós trouxemos aqui o gráfico da função. Veja aqui a função entre -1 e 1 f de t igual a t, depois entre 1 e 3 ela se repete, entre 3 e 5 se repete novamente. Essa onda por cima da função é a série de Fourier calculada com 10 termos apenas, então você observa que conforme o número de termos aumenta, essa onda somada fica mais próximo da função. Além disso, aqui no ponto de descontinuidade, essa série de Fourier está convergindo para o ponto médio, como diz o teorema. Esse gráfico à direita mostra a diferença entre a função dente de serra e a sua série de Fourier calculada com 10 termos. Então, a diferença é maior próximo do salto e depois fica menor no intervalo onde a função é contínua.